E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é uma pessoa, um psicopata, então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, né, porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos. Já falei com o presidente Trump, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda. Donald Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. É isso mesmo. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos e de usuários em redes sociais. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram justamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, Procurador-Geral da República Paulo Gonet e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou um grupo político. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada a punição, provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação da Corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. Um dos principais entusiastas das sanções a autoridades brasileiras é o empresário Elon Musk. Musk fez com que o governo de Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. E outra bomba agitou o dia nesta terça-feira. Eduardo Bolsonaro decide ficar nos Estados Unidos e se licencia da Câmara. É isso mesmo. Com passaporte na mira do STF, o deputado decidiu permanecer nos Estados Unidos e tirar uma licença do seu mandato de deputado na Câmara. Logo após o anúncio do deputado, com uma repercussão internacional, o PGR, vendo que iria dar merda, após 18 dias, deu um parecer contrário à cassação do passaporte do deputado. Deputado, o senhor acha que essa notícia do senhor estabelecendo a sua permanência nos Estados Unidos, isso tenha forçado a PGR a se manifestar contra a apreensão? Com certeza, Ana Paula. O cálculo que eles fazem é sempre político, né? Lamentavelmente, os tribunais do Brasil hoje, na verdade, a Suprema Corte tem ali algumas pessoas que já não se importam há muito tempo com as leis e as decisões são 100% políticas. Então a pressão veio forte, a repercussão foi grande, né, da notícia de que eu não retornaria ao Brasil. Então, para aliviar essa pressão, o Procurador-Geral resolveu despachar logo hoje, né? Antes ele estava falando que não havia urgência, então hoje surgiu uma urgência dele despachar. Só que isso daí, Ana Paula, acaba sendo um tiro pela culatra, porque não me deixa tranquilo para retornar ao Brasil. Vale lembrar aqui que antes do Felipe Martins ser solto, em 2 oportunidades o PGR havia pedido a soltura do Felipe Martins e o Alexandre de Moraes não se importou. A PGR havia pedido a soltura do Clezão e Alexandre de Moraes não soltou, acabou matando o Clezão dentro do presídio. E eu poderia citar vários outros casos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, um mandado de busca e apreensão que foi cumprido em uma de suas residências, e em maio de 2024, também contou com parecer contrário da PGR, mas ainda assim Alexandre de Moraes, que acreditem, é o juiz desse caso todo, né, decidiu ser o investigador e mandar a Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro.
provavelmente para esculachar, para humilhar e para fazer o tal do Fishing Expedition, que nada mais é do que pegar o celular do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro e selecionar o que ele vai vazar para a imprensa ou do que ele vai querer se mergulhar para tentar ficar causando problemas na vida do presidente. Então, finalizando, né, é um jogo de cartas marcadas e o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele, porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, com a sua imunidade parlamentar garantida na Constituição. Então, eu tenho algumas entrevistas marcadas ainda hoje para algumas televisões americanas, né? Uma das entrevistas é com Matt Gaetz, que foi sondado para ser o procurador-geral da República do Trump, né? Não foi ele, entrou a Pam Bondi lá da Flórida, mas é extremamente bem articulado e, inclusive, na última vez que eu participei do programa dele, ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Augusto Nunes tem pergunta? Tem. Deputado, nós temos um precedente gravíssimo do deputado Daniel Silveira, mas ele teve a prisão aprovada, né, de uma maneira covarde e tal, pela Câmara. Como é possível aplicar qualquer tipo de punição a um deputado federal no exercício do mandato sem que a Câmara aprove, como no seu caso? Como é que é o clima no Congresso, na Câmara nesse momento? É possível que a Câmara apoie qualquer tipo de medida ilegal contra um deputado agora? Uma boa pergunta, Augusto. Do tempo do Daniel Silveira para cá, né, aqueles fatos ocorridos quando Arthur Lira começava. O Betão mudou e pra melhor. Estamos 100% regulamentados e autorizados a operar aqui no Brasil. Surpresa, e realmente o que a gente conseguiu ver ali de bastidor, e aí eu resguardo as minhas fontes, né, me reservo esse direito, se é que ainda tem algum direito constitucional de um parlamentar resguardar as suas fontes no Brasil, mas vários foram os deputados que falaram, olha, no pé do ouvido lá no plenário, olha, a gente está votando pela prisão do Daniel Silveira, mas é só para dar um susto, ele vai ficar só uma semana, não vai ser para sempre. E aí, ao que parece, o Alexandre de Moraes tomou gosto em pressionar os parlamentares. Né, teve gente falando que recebeu ordem do seu líder, ordem do seu presidente partidário, que recebeu ligação da Suprema Corte. Só que se a gente parar para ver de lá para cá, né, depois de todos esses anos, ocorreu um desgaste do Alexandre de Moraes a duras penas, né, devido a programas corajosos como os de vocês, que inclusive o Alexandre de Moraes já tentou fechar, conforme noticiou matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, né, mas isso daí foi dando o senso de quê? De consciência para a população. A população, ela pressiona os parlamentares no sentido contrário. E eu tiro um termômetro a partir da prisão, a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Porque se você parar para pensar, Augusto, o que é mais grave? Você fazer um vídeo falando más palavras para o ministro da Suprema Corte ou você ser acusado de um assassinato? Então você percebe que um deputado ele ficaria muito mais à vontade para mandar para a cadeia uma pessoa acusada de assassinato que uma pessoa que simplesmente fez um vídeo de mau gosto, vamos assim dizer. No entanto, se você pegar a votação dos deputados federais, eles quase soltaram Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão quase foi solto, foi cerca ali, se não me engano, de uns 20 votos, mais ou menos. Ele não foi liberado naquele momento. Ou seja, eu me arrisco a dizer que se hoje um parlamentar for preso por Alexandre de Moraes, com base nessas questões de preso por postar ou por discursos proferidos da tribuna, eu me arrisco a dizer que hoje o parlamento soltaria esse deputado federal, porque a gente já está chegando numa situação insustentável. Agora, o cenário político ele é tão conturbado que debate-se dentro da Câmara, né, a possibilidade de se inverter essa ordem dos fatos. Ou seja, antes de um ministro mandar prender um deputado, seja necessário, seja condicionante, uma aprovação prévia da Câmara dos Deputados. Então isso aí está em debate, vamos ver se vai adiante. Eu acho que no atual
juristocracia que a gente vive, seria de bom grado essa garantia aos parlamentares. Adalberto Piotto. Deputado, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Eu vou voltar só ao tema da manifestação hoje do Procurador-Geral da República. Ele foi comunicado pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 5 de março. Se manifestou hoje, dia 18. Tinha 5 dias para dar resposta. Decidiu descumprir um prazo e atrasou, digamos, do prazo final, do 5º dia que ele tinha que dar a resposta, outros 13 dias. É absolutamente incomum. E conseguiu fazer isso logo depois da sua manifestação, do senhor ter se dado esse autoexílio nos Estados Unidos, porque é exatamente essa a imagem. Eu preciso perguntar ao senhor, a Câmara não vai se manifestar? O presidente da Câmara institucionalmente não deveria se manifestar? Me refiro aqui ao Hugo Mota, porque no dia da posse dele, ele ergueu a Constituição num gesto associado, obviamente, à imagem de Ulisses Guimarães. Eu tenho para mim, conhecendo um pouco da história, que Ulisses jamais permitiria que sequer a Corte Suprema começasse a se manifestar sobre a possibilidade de cassar o passaporte de um deputado que não tem absolutamente nada contra ele, nada provado, nada comprovado, nenhum processo, inclusive, para simplesmente perder esse deputado que seria, então, o presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara. O deputado Hugo Mota, de forma objetiva, conversou com o senhor, porque é uma afronta ao parlamento, não é só ao senhor. O senhor seria a vítima se houvesse essa apreensão. Mas é uma afronta à Câmara dos Deputados. Eu acredito que sim. Eu tive conversas rápidas com o presidente Hugo Mota. Eu sou muito grato a ele pela retidão e hombridade com relação às presidências das comissões, né? Ele não cedeu a pressão nenhuma, né? Agora, a gente também tem que entender que ele não está lutando contra uma pessoa qualquer. O Alexandre, a gente já teve no passado, né? O caso do Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados. A gente já tem deputado que está condenado a quase 9 anos de cadeia por falar. Então, existe todo um ambiente que não é propício para esse tipo de manifestação. É claro, né, se o presidente Hugo Mota se sentir à vontade, é claro que eu vou gostar de uma declaração dessa em defesa, né, dos parlamentares do seu direito de falar. Só que a área de atuação dele é dentro da Câmara dos Deputados. Se eu poderia dar uma humilde sugestão ao presidente, seria chamar num canto esses deputados do PT, do PSOL, né, ou do PSB também, que a todo momento leva o que acontece dentro da Câmara para os tribunais. É chegado o momento de você ter que colocar um basta nisso, né? Se os deputados não conseguem, né, se segurar e toda hora levam para o tapetão do STF, o presidente da Câmara tem que começar a usar instrumentos, e aí ele tem instrumentos, para retalhar esses parlamentares. Ou a gente é maduro o suficiente para resolver os assuntos da Câmara dos Deputados dentro da Câmara, ou a todo momento a gente vai ficar de joelhos para a Suprema Corte. Então, eu acredito que o presidente Hugo Mota está começando o seu mandato, ele externou a preocupação com relação a essa questão toda, né, talvez não publicamente, mas eu tenho muita esperança de que ele vai fazer sim um bom trabalho e preservar e garantir a imunidade parlamentar e os demais direitos, né, para o bem exercício de um mandato. Porque se a gente não puder falar, a gente está lá para quê? Né, se nem sequer falar a gente pode. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e eu acho que caberia fazer uma indagação dessa ao presidente Hugo Mota, talvez. Deixa eu passar a palavra aqui para Ana Paula Henkel, mais uma pergunta e registrar aqui que já ultrapassamos as 196 mil telas, agora 18 horas e 44 minutos aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, minha pergunta é para o senhor presidente e para o deputado Eduardo Bolsonaro, não sei se caiu a conexão ou voltou. O deputado descreveu muito bem aí o cenário, né, da Câmara em relação à prisão, manutenção da prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Ou seja, hoje o brasileiro não acredita que a ajuda para sairmos desse regime totalitário venha do Congresso. Por isso, muitos estão elogiando a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas a minha pergunta para vocês dois é em relação... Estamos diante de um ex-presidente, de um deputado, mas também de um pai, de um filho, de um avô, de um filho que saiu de casa para passar 7 dias de férias com a família e agora não volta. E a gente fica até com um nó na garganta vendo os vídeos de vocês dois, porque haverá uma separação
que não tem data, né, para terminar, uma situação muito complicada na família de vocês. Eu gostaria de ouvi-los em relação a isso, porque os vídeos realmente foram muito tocantes. Situação complicada, né? O Brasil hoje, ninguém duvida que o meu pai possa ser preso, mesmo sem ter cometido crime algum, né? A gente faz até chacota, falando em golpe da Disneylândia, mas é algo real, né? Como eu falei aqui, uma pessoa que condena senhorinhas à cadeia e ele está fazendo isso como meio para se criar uma narrativa, para chegar no final e prender o Jair Bolsonaro, uma pessoa dessa com certeza consegue mover o que for necessário para tentar acabar com o movimento espontâneo que é capitaneado pelo Jair Bolsonaro, né? Então é uma possibilidade real, a gente se segura aí para não se emocionar, mas a vida é assim mesmo, né? Nem sempre a gente consegue conduzir ela da maneira que a gente gostaria, faz parte da vida, faz parte da vida de um homem um sacrifício, né? Agora, podem ficar tranquilos que aqui eu tenho apoio da minha família do lado de cá, né, da minha esposa Heloísa, as minhas duas crianças, né, a Georgia de 4 anos, o Jair Henrique de 1 ano, e isso daí é essencial, né? Eu certamente não estaria tomando essa decisão se não tivesse o apoio da minha família. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Bom, na verdade, presidente e deputado, nós ficamos aqui, né? Programa ao vivo é assim. Acabou de sair aqui a notícia que o ministro Alexandre de Moraes arquivou, deputado, o pedido de apreensão do seu passaporte. Ou seja, é inacreditável, né? Como eles só entendem a pressão e parece que a pressão de fora, acho que eles entenderam a magnitude da lei Magnitsky, por exemplo, o projeto de lei que já vai passar provavelmente na Câmara sobre a lei sem censores na nossa costa, do deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, pertinho de mim. Inclusive, deputado, eu liguei para o gabinete dele assim que eu soube da sua declaração de que ficaria nos Estados Unidos. Eu liguei para o gabinete do deputado perguntando se ele já sabia disso. Ele não sabia disso e os assessores disseram que iam passar a notícia para ele. E logo depois eu recebi um recado de que isso é gravíssimo, o senhor ficar nos Estados Unidos como um exilado político sem ter cometido crime absolutamente algum, já que todos sabem da ausência do presidente Bolsonaro na posse do Donald Trump exatamente pelo mesmo motivo, a apreensão ilegal do passaporte. E o que eu ouvi, deputado, foi que, inclusive, isso que aconteceu com o senhor pode acelerar a votação da lei sem censores em nossa costa. E essa lei pode, inclusive, chegar ao próprio Paulo Gonet, da PGR. Queria ouvi-los em relação a isso e agora sobre o arquivamento do ministro Alexandre de Moraes, que arquivou o pedido de apreensão do seu passaporte, deputado. O Alexandre de Moraes, ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião, obviamente não vou falar o teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. E paralelamente, como você bem falou aí, Ana Paula, né, está indo adiante o projeto do No Censor on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa, né? Você sabe também tem o caso do Felipe Martins. Eu acho difícil você não imaginar que estejam envolvidas autoridades brasileiras. Então eu estou vendo um futuro muito negativo, não só para o Alexandre de Moraes,
mas também para o Fábio Shor e todos aqueles policiais federais que dizem que só estão cumprindo ordens, né? Isso me lembra muito o julgamento no Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial, onde todo nazista da Gestapo dizia que só estava seguindo ordens, né? Mas até onde vai a sua ordem? Por que é que você está prestando um concurso da Polícia Federal? É para você prestar um trabalho para a sociedade, enquanto servidor público, ou é para seguir ordens ditatoriais de uma pessoa? É só mandar de busca e apreensão, ninguém vai morrer por conta disso? Tem certeza? E se daqui a pouco mandarem você puxar o gatilho, você vai puxar? Se mandarem você não permitir que certas pessoas saiam do país, você também vai cumprir isso? Então isso daí, na verdade, é uma escalada progressiva da ditadura. E a gente só tem como reagir daqui de fora. Então, se antes eu necessitava de uma missão oficial para sair do... Se antes eu necessitava de uma autorização especial, né, de uma autorização do presidente da casa, para poder me ausentar do Congresso Nacional, para vir aos Estados Unidos, hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu estou hoje mesmo trabalhando, essa semana que vem já saem outras reuniões para a gente levar mais adiante ainda tudo isso. Eu acho que vai haver, né, audiências públicas dentro do Congresso, talvez até audiências públicas dentro da Casa Branca, envolvimento talvez da porta-voz, né, a Caroline Leviat, lá do Trump, que tem feito um trabalho sensacional. Quem sabe ela receba perguntas da imprensa, e cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai ficar famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessas sanções, seja do visto, seja de uma sanção que venha pela lei Magnitsky, né, que é dada aos abusadores e violadores de direitos humanos. E isso daí, para que as pessoas entendam, é a chamada morte financeira da pessoa, é a pena de morte financeira. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein que venha lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. E, deputado, diante desse arquivamento, o senhor considera voltar ao Brasil ou não? Agora vai ficar nos Estados Unidos e dar sequência à denúncia de tudo que está acontecendo no Brasil? Não tem a mínima possibilidade de voltar ao Brasil. O Brasil já não é mais um local seguro para você fazer oposição, né? Um local que você não tem liberdade de expressão. E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é uma pessoa, um psicopata. Então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do meu passaporte, e eu já até achava, né, talvez fosse demorar até amanhã, o Alexandre de Moraes colocou hoje para arquivar essa questão toda, mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, né, porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos, está ocorrendo uma comoção, está chegando aqui no exterior, estou subindo meu vídeo aqui agora falando em inglês, o mesmo recado que eu passei hoje de manhã em português, e começar a mandar aqui para as autoridades americanas. Eu tenho certeza que haverá uma sensibilização, uma mobilização, porque eu já há muito tempo ando aqui nos Estados Unidos, né? Já fui a vários CPECs, que é o maior encontro de conservadores do mundo, já falei com o presidente Trump, já tive outras oportunidades com o Don Jr., e essas portas elas seguem abertas, e eu vou utilizar todas elas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.